Olá, amigos. Voltamos então para a análise do fato típico, conduta, resultado, nexo e tipicidade. Estamos lá embaixo agora na teoria da tipicidade, na teoria do tipo. Nós vimos nos nossos dois últimos encontros as questões relevantes a respeito da tipicidade, a respeito do próprio tipo penal. Falamos da evolução do tipo, que começa em uma tipicidade puramente neutra e vai passando pela ratio cognoscendi, pela ratio essendi, pelo tipo total de injusto, pela teoria dos elementos negativos do tipo, até chegar na tese do Zaffaroni, com a sua teoria da tipicidade conglobante. Nós vimos também a diferença entre a adequação típica direta e a adequação típica indireta. E eu te dizia lá atrás que a adequação típica significa este enquadramento do fato à norma, é a subsunção. Subsunção do fato à norma. O fato se amolda ao que está na lei. Se este enquadramento ele é perfeito, como no caso da consumação, como no caso da autoria, o matar alguém, nós temos uma adequação típica por subordinação direta, por subordinação imediata. Se este enquadramento ele não é perfeito, nós temos uma adequação típica por subordinação indireta, por subordinação mediata. Nós vimos que na parte especial não há o crime de tentar matar alguém. Então eu só consigo punir quem tenta matar porque eu acabo combinando o matar com uma norma de integração, de ampliação, de extensão da figura típica, que é a tentativa, 14.2. Nós vimos que não há, na parte especial, o crime de ajudar a matar alguém, auxiliar, instigar, induzir. Então eu só consigo punir o partícipe daquele homicídio quando eu combino o matar alguém, o 121, com o 29. O 29 acaba sendo a norma de integração, de ampliação, de extensão da figura típica. Nós vimos que o garante, ele pode ser punido pela sua omissão, mesmo que ele não tenha praticado o verbo nuclear. Então veja, se o policial, notando a ocorrência do assalto, ele não toma providências, ele responde por assalto. E ele não subtraiu, mediante violência ou ameaça, aquele dinheiro do banco. Mas ele responde por assalto, porque ele é garante. Esta omissão é tão relevante que ele responde pelo resultado naturalístico que ele deveria ter evitado e não evitou. E nós só conseguimos fazer isso porque combinamos o assalto, 157, com o 13, parágrafo 2º, no caso do policial letra A. São normas de integração, normas integrativas, normas de extensão ou ampliação da figura típica. Normas que funcionam como uma ponte entre a conduta do agente e o tipo incriminador. Funcionam como uma ponte. Muito bem. Nós vamos continuar dentro da teoria do tipo e vamos começar a análise das funções do tipo. Venha comigo. Nós temos várias funções do tipo. Eu botei aqui a função garantista, a função fundamentadora, a função indiciária da ilicitude, a função seletiva. Quando nós dizemos que o tipo penal possui uma função garantista, isto é muito interessante. O tipo penal acaba sendo uma garantia individual. Mas como, professor, o tipo penal não é o crime ali? Como é que isso é garantia? Claro que é. As pessoas terão a segurança de saber antecipadamente da prática que aquilo é crime. Então as pessoas sabem que só podem responder penalmente por aquilo que está escrito no nosso Código Penal ou na legislação extravagante. É uma garantia ter a segurança de saber que antes da sua prática o fato já está previsto como criminoso. Caso contrário, por mais imoral, por mais antiética, por mais reprovável que seja esta prática, bom, a garantia diz, olha, não pode ser crime, não pode ser punido. Depois, volta aqui, nós temos a função fundamentadora do tipo penal. O tipo penal, meus amigos, fundamenta o jus puniendi do Estado. É o tipo penal que fundamenta o direito de punir do Estado. Este monopólio que o Estado toma para si de aplicação da justiça pública. Pois é, a fundamentação vem com tipo também.
nós temos a função indiciária da ilicitude. Você lembra da nossa aula sobre a evolução do tipo? A segunda fase, nós falamos da ratio cognoscendi, está aqui. Ratio cognoscendi, ou seja, tipicidade indicia ilicitude. Está aqui. A função indiciária da ilicitude. O tipo indicia a ilicitude. Como assim, professor, indicia? Uma vez típico, meus amigos, se presume também ilícito. Ou seja, uma vez que o promotor descreva na denúncia um fato típico, há indícios de que também seja ilícito. A tipicidade indicia a ilicitude. É claro que esta presunção é iuris tantum, é relativa e, portanto, ela admite prova em contrário, obviamente. Ela não é absoluta. Vem comigo. Nós temos a função seletiva, ou seja, é o tipo penal que faz a seleção de determinadas condutas que estão aí sendo praticadas na sociedade e que as transforma em crime ou contravenção penal. É o tipo penal. A função seletiva. Aquela conduta merece ser considerada crime, aquela não merece, aquela merece, aquela não merece. A função seletiva. Há inclusive uma crítica de setores ligados a um direito penal minimalista, no sentido de que esta seleção hoje, ela está demais, é uma seleção quase levada a um direito penal que acaba punindo só o marginalizado, um direito penal que incide em toda e qualquer seara social, um tipo penal que começa nas finanças, passa pela economia, um tipo penal que vai para o meio ambiente, um tipo penal que entra na esfera de tutela do consumidor, mas em especial um tipo penal que acaba selecionando comportamentos que visam a punição do marginalizado. Esta é uma crítica que se faz muito ao caráter seletivo do direito penal. Um direito penal voltado para punir uma determinada classe social. É uma das críticas voltadas a esta função. Além disso, vem comigo, da questão relativa às funções do tipo, eu quero analisar com você os elementos do tipo penal. O tipo penal, meus caros, ele é formado por uma parte objetiva e por uma parte subjetiva. Então nós podemos dizer que dentro do tipo penal, lato sensu, gênero, há um tipo objetivo, espécie, e um tipo subjetivo, espécie. Tipo penal, gênero, tipo objetivo, espécie e tipo subjetivo, espécie. Nós vamos trabalhar agora com um tipo objetivo e depois com um tipo subjetivo. O tipo objetivo, olhem só, é formado por elementos objetivos descritivos e por elementos objetivos normativos. Os elementos objetivos descritivos são aqueles de fácil percepção por qualquer pessoa. Fácil percepção por qualquer pessoa. Não há necessidade de qualquer avaliação subjetiva, qualquer questão anímica, qualquer avaliação axiológica por parte do magistrado, do intérprete. São percebidos por qualquer pessoa, como, por exemplo, o matar alguém. O matar alguém é um elemento objetivo puramente descritivo. Matar alguém. Elementos puramente descritivos. Veneno, fogo, explosão. Pensemos ali nas qualificadoras do homicídio. Elementos objetivos puramente descritivos. Nós temos depois elementos objetivos normativos. Os elementos objetivos normativos são aqueles que exigem do intérprete um juízo de valoração. Normativos porque exigem, então, do magistrado um juízo valorativo, axiológico. Então, o magistrado tem que depositar ali um juízo de valor, elemento normativo. Nós podemos falar que é elemento normativo, por exemplo, o estado puerperal. O estado puerperal, esta alteração psíquica que acomete algumas mulheres em face das dores do parto. Elemento normativo do tipo. Nós podemos dizer que é elemento normativo do tipo idoso. O que é idoso para você? Bom,
é elemento normativo. Então quem vai dizer não é você, é a norma. O juiz, ele vai até o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741/2003, e no artigo 1º ele vê que idoso é aquele ser humano com idade igual ou superior a 60 anos. Elemento normativo do tipo. Então você veja que esse elemento normativo pode ou não ter cunho jurídico. Isso é muito interessante. Pode ou não ter cunho jurídico. Documento é elemento normativo de cunho jurídico. Cheque é elemento normativo de cunho jurídico. Até funcionário público é. Veja que o juiz, então, ele vai interpretar sempre a partir de um juízo axiológico. Estes são, então, os elementos objetivos do tipo, descritivos e normativos. E depois nós temos o tipo subjetivo, que é formado por dolo, mas, em alguns crimes, pelo elemento subjetivo especial do tipo, pelo fim específico, pela finalidade especial do agente. Todos os crimes dolosos, obviamente, possuem o dolo. Nós veremos o que é o dolo depois, o dolo natural, o dolo normativo, veremos todas as espécies. Mas alguns crimes dolosos, meus amigos, além do dolo, exigem um outro dolo, que é o que os causalistas chamavam de dolo específico, e que os finalistas, vem comigo, chamam de elemento subjetivo especial. Então aquilo que lá atrás os causalistas chamavam dolo geral e dolo específico, dolo genérico e dolo especial, hoje os finalistas chamam dolo ou dolo genérico e elemento subjetivo especial, que é o dolo específico lá dos causalistas. Se nós pensarmos no crime de extorsão, artigo 158, nós veremos que o verbo nuclear é constranger, dolo. Não existe constranger de forma culposa. É um crime doloso, constranger, dolo. Só que é constranger com o intuito de obter indevida vantagem patrimonial. Constranger, dolo, com o intuito de obter indevida vantagem patrimonial. Aqui está o fim específico do agente. Não basta este dolo. Eu preciso, aspas, de 2 dolos. O dolo ou dolo genérico e mais o fim especial, que é o dolo específico dos causalistas, que é o fim específico de obter a indevida vantagem patrimonial, elemento subjetivo especial. No furto, eu tenho o subtrair, subtrair dolo. O dolo ou dolo genérico. Mas não basta subtrair dolo genérico, eu preciso subtrair para mim ou para outrem. A lei fala para si ou para outrem. Está aqui o dolo específico dos causalistas, ou o elemento subjetivo especial dos finalistas. Não basta associarem-se 3 ou mais pessoas. Dolo, associar é dolosamente, porque eles se associam para o fim específico de praticar crimes. Então há delitos que exigem 2 dolos. Um dolo ou dolo genérico e um dolo específico, linguagem causalista ou elemento subjetivo especial. Joia, meus amigos, vamos para a questão de concurso. Eu trouxe hoje uma prova analista judiciário, a Banca Fundação Carlos Chagas, 2012, Tribunal de Justiça de Pernambuco. Tipicidade é a relação entre a ação delituosa e o resultado almejado pelo agente. Totalmente errada, né? Você concorda? Gabarito errado. Olha ali. Tipicidade não é a relação entre ação e resultado. A relação entre ação e resultado seria melhor entre conduta e resultado, porque conduta é o termo genérico que abarca ação e omissão. Esta relação entre conduta e resultado, isto é nexo de causalidade e não tipicidade. Tipicidade é juízo de adequação. Está errada e com isso nós terminamos mais uma aulinha. Eu te encontro na próxima aula ainda trabalhando a questão do tipo penal. Nós veremos as várias espécies de tipos. Aquele abraço e até lá. Tchau!